Voltamos agora e eu não posso deixar de lembrar você, telespectador, que aqui no lado esquerdo do seu televisor tem um QR Code especial. É o QR Code para você abrir a sua conta digital totalmente gratuita do MagPay. E para você que é negativado, está com dificuldades, passou a pandemia, está com o nome com restrição, não consegue aquele cartão de crédito especial para poder comprar online, saiba que você pode, opcionalmente, depois de abrir a sua conta no MagPay, solicitar o seu cartão de crédito virtual. Esse cartão de crédito virtual é um cartão pré-pago, ou seja, se você colocar R$ 500 na sua conta MagPay, você pode utilizar R$ 500 para comprar online. Se você colocar R$ 800, você pode comprar e gastar R$ 800 pela internet. Mas acabou aquela história de pedir cartão de crédito emprestado da mãe, do tio, da prima, do primo, do amigo. Agora no MagPay você tem dignidade. Você pode ter o seu cartão de crédito que opera na função crédito dentro do seu celular, no seu aplicativo MagPay. E olha só, nós tivemos esta semana uma entrevista fantástica com o deputado federal, Dr. Marcos Pereira, que é atualmente o nosso vice-presidente do Congresso Nacional, também já foi ministro da Indústria e Comércio do Brasil, a quem eu tive a honra de fazer entrevista em Brasília, na capital do nosso querido Brasil. Acompanhe essa entrevista, tenho certeza, ela será uma inspiração para todos vocês. Estamos aqui com o deputado federal, doutor Marcos Pereira, a quem muito nos honra a sua presença. Estamos aqui em Brasília, respeitando, obviamente, o distanciamento social estabelecido pelas regras e pelas normas internacionais, mas é muito importante que, nesse momento, nós possamos ouvir do deputado federal Marcos Pereira, representando o estado de São Paulo, e também, como eu já anunciei, primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, um pouco sobre a sua vida, viu, deputado? A primeira pergunta que eu queria dizer ao senhor é o seguinte: o senhor teve uma história de superação incrível, né? Da sua infância, e muitos dos nossos telespectadores que estão hoje, nesse domingo, assistindo em todo o Brasil, pela Rede Brasil de televisão, às vezes fala assim: puxa vida, eu nasci sem sorte, eu tenho dificuldade na vida. Foi fácil para o senhor? Muito obrigado, Magdiel. Um abraço para você, para todos os telespectadores da Rede Brasil. Um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, não foi fácil, não é fácil para ninguém. Eu sou um daqueles brasileiros, dos milhares de brasileiros espalhados por esse grande país, que tinha tudo para dar errado. Pela minha história, pela minha origem, eu nasci de uma empregada doméstica, de uma relação entre uma empregada doméstica e o seu patrão. A minha mãe era empregada doméstica, morava na casa do patrão em São Paulo. Ela era originalmente do Espírito Santo, mas morava em São Paulo. E ficou grávida do dono da casa, escondeu a gravidez até o 7º mês, e depois ela voltou para o Espírito Santo, o seu estado natal, e se hospedou numa pensão às margens da BR-101, na cidade de Linhares. E lá ela me teve, e tinha um cidadão que tinha uma oficina mecânica ao lado da pensão, que já tinha externado para a dona Mariquinha, a dona da pensão, que inclusive foi a parteira que fez o parto. Uau. Que eu não nasci no hospital, nasci na pensão, no quarto do hotel. Tinha dito para ela que ele gostaria de adotar uma criança, que a mulher dele não podia ter filhos. E no dia que eu nasci, eu fui adotado por esse casal, lá do Espírito Santo. Convivi com eles até os 5 anos de idade. Quando eu tinha 5 anos, eles se separaram. E dos 5 anos em diante, eu fui criado pela minha avó paterna adotiva, mãe do meu pai adotivo. Eu não conheço meus pais biológicos até hoje. Olha só. E a minha avó já tinha criado 13 filhos. Ela teve 13 filhos biológicos. E depois acabou de me criar. Todas as vezes que perguntavam para ela: quem é esse menino? Ela dizia: é filho de criação do meu filho que eu estou acabando de criar. Uau. Era uma família muito pobre, mas muito digna, com caráter muito bom, uma boa formação humana, lá do interior do Espírito Santo. Vivemos a vida toda numa casa de madeira, muito pobre, muito simples. Estudei a vida toda em colégios públicos e, por causa dessa falta, dessa ausência de pai, mãe, de referência, eu tentei o suicídio 2 vezes antes dos 17 anos de idade, mas, evidentemente, que superamos. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, graças ao trabalho, ao esforço,
como primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, como você falou, como deputado federal, sou advogado, professor de direito. Por isso eu acho que todas as pessoas que tiverem oportunidade, e nós temos que trabalhar para dar oportunidade para as crianças brasileiras, elas poderão ser alguém na vida. Porque eu tinha tudo para ser ninguém e hoje estou sendo alguém. Educação foi fundamental para o teu crescimento profissional. Ou seja, se nós nos preocuparmos com a educação dos nossos jovens, outros Marcos Pereira, entre aspas, que talvez tiverem as mesmas dificuldades que você teve, poderão superá-las através da educação. Porque a tua formação é na área do direito, professor universitário, palestrante em vários países do mundo, inclusive chegando ao cargo de ministro da Indústria e Comércio do Brasil, viajando, representando nosso país em vários países do mundo. Para um garoto que saiu do Espírito Santo, numa história de dificuldade, de superação, chegar a viajar e encontrar com presidentes de república, ministros da república de outros países, é uma das maiores provas que, se a gente lutar, a gente consegue. Não tenha dúvida, se você tiver fé em Deus, mas também, principalmente, fé em você mesmo, você consegue superar. Eu realmente tive uma experiência muito boa, eu reputo a educação que recebi da minha família, reputo também a educação regular, na formação escolar, mas reputo também a fé que me permitiu, que me deu capacidade para superar essas dificuldades, esses obstáculos da vida. Ter sido ministro de Indústria e Comércio Exterior do Brasil durante 2 anos foi uma honra muito grande. Eu visitei 16 países, eu tenho registrado nas minhas redes sociais e também em arquivo fotos com o presidente da China, Xi Jinping, em que eu assinava, junto com o presidente do Brasil e outros ministros chineses, protocolos e acordos internacionais com a China. Eu tenho fotos com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, também assinando documentos, juntamente com o presidente do Brasil na época. Tenho fotos com o rei da Noruega, estivemos almoçando lá no palácio com o rei da Noruega. Espanha, né? Recentemente com o rei da Espanha, já como vice-presidente da Câmara. Então isso, mas tudo isso é importante dizer que a base, a formação familiar foi fundamental para que a gente também não se deslumbre com isso, porque esses cargos e essas posições são passageiras. Exato. Outro dia, Magdiel, eu fui fazer uma palestra na ANCHAN, que é a Câmara de Comércio Americana, Brasil, Estados Unidos, e o presidente me perguntou, o ministro, doutor, deputado, como é que o senhor quer ser chamado? Eu disse para ele, me chame de Marcos Pereira, porque esse é o meu nome. Os títulos são passageiros. É verdade. É que as pessoas normalmente, quando vão direcionar uma pessoa, usam sempre o último título que ela teve, né? Então, o ministro seria o último título. O último título mais importante que ela exerceu. Né? Mais importante que ela exerceu. O senhor falou sobre fé. E as pessoas às vezes falam, puxa vida, para eu estar na política eu tenho que esconder a minha fé, eu tenho que apartar a pessoa de ser um cristão para estar na política. E eu quero confessar uma coisa aqui, que uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida, e que marcou a minha vida, e que mudou a minha vida, e eu já até testemunhei isso para o senhor, foi ter sido batizado no Rio Jordão pelo senhor. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida pessoal, como crescimento, como pessoa, crescimento espiritual. Foi descer as águas do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, e fui batizado pelo Senhor, que foi um pedido especial que eu fiz. Como um político, ele consegue separar fé e política? Olha, é muito simples, a política está na essência do ser humano. Todo ser humano é um ser político. Nós não podemos desassociar isso. Falando aí da Bíblia, a condenação de Jesus foi uma condenação política. Então, nós podemos separar e conseguimos separar quando a gente faz o cumprimento da Constituição e das leis,
que diz que nós temos que respeitar as autoridades, que tem que honrar as autoridades. Quando nós também nos colocamos o princípio da laicidade do Estado também sendo respeitado. A fé é algo de foro íntimo, que não pode, evidentemente, você carrega isso com você e pro resto da sua vida, mas não pode interferir nas suas decisões. Um governante que tenha, seja lá a fé que tiver, ele não pode prejudicar ou desprezar nenhum segmento da sociedade, porque a partir do momento que ele é um governante, ele tem que governar para toda a sociedade. Exatamente. Tem que ter uma maturidade muito grande para separar essas coisas, e eu acho que dentro do Estado democrático de direito que nós vivemos no Brasil, a gente tem percebido isso de forma muito clara. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente atípica de tudo aquilo que a gente já vivenciou, desde jovens, adultos, que é essa pandemia, que todos os países, na verdade, estão vivendo. Na sua visão, como que o Brasil pode superar esse período que passamos, onde a economia sofreu, pessoas sofreram, muitas pessoas morreram, fruto dessa pandemia. Mas falando sobre a parte da economia, qual é a tua visão sobre a saída? Existe luz no fim do túnel? Existe, sim, e sempre existe e sempre existirá uma luz no fim do túnel. Nós já passamos por várias crises também difíceis quanto esta, e superamos. Muitos que estão nos acompanhando devem lembrar que nós já vivemos um período que a inflação era de 80%. O Brasil já passou por vários planos econômicos, mudou a moeda várias vezes e superamos. O Brasil é um país muito grande, muito pujante, muito forte. Agora, não vai ser uma superação o day after, né? O dia depois da pandemia, quando as coisas começarem a voltar mais ao normal, não vai ser algo fácil, não. Nós estamos cientes de que não vai ser algo fácil. O governo federal, o Ministério da Economia do Brasil, precisa apresentar um plano de retomada da economia. Até agora eu não vi uma posição. Eu penso que eles devem estar elaborando e devem apresentar para a sociedade no futuro próximo. Falou-se alguma coisa aí na imprensa do programa Pro Brasil, que estava sendo gestado no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, mas eu acho que a retomada vai passar por uma indução do governo. O governo não pode ser a locomotiva da economia, claro, mas também não pode deixar de ter uma indução mínima. Então, passa pela indução do governo, mas passa sobretudo pelas reformas que nós já estamos trabalhando na Câmara dos Deputados e no Senado, no Congresso Nacional, a reforma tributária, a reforma administrativa que o governo precisa mandar, precisa encaminhar para o Congresso, porque não fez ainda, e nós não podemos fazer de nossa própria iniciativa, porque a Constituição não permite. Sim. A reforma tributária, eu acho que é a reforma das reformas. Se nós avançarmos nisso, desburocratizar, facilitar o ambiente de negócios, nós poderemos gerar emprego, porque o maior desafio depois da pandemia é a geração de emprego. Porque se o número de desempregados já era muito alto, agora então a tendência é que seja no mínimo o triplo do que era. Essa é uma fala sua recorrente. O melhor projeto social é o emprego. Eu tenho acompanhado. Não tenha dúvida. É claro que nós não podemos desprezar e minimizar o efeito e a importância dos projetos sociais. Mas não tenha dúvida que o melhor programa social é o emprego. As pessoas têm dignidade quando elas têm dois endereços. O endereço da sua residência e o endereço do trabalho. Ela sai de casa de manhã e ela tem um endereço para ir, para ganhar o seu pão de cada dia, para sustentar a sua família. E à noite, quando ela termina, final da tarde, início da noite, quando ela termina o seu expediente no seu trabalho, ela tem um endereço para voltar, que é o endereço de casa. Se o ser humano não tem esses dois endereços, quando ele tem esses dois endereços, melhor dizendo, ele tem dignidade completa. Quando ele só tem um, ele tem a dignidade pela metade. Quando ele não tem nenhum dos dois, ele não tem dignidade, infelizmente. E nós precisamos trabalhar para dar essa dignidade para a população brasileira. Nós estamos chegando quase no final da nossa entrevista, mas, obviamente, vamos passar agora por eleições municipais. Além de todo o currículo do doutor Marcos Pereira, do deputado federal Marcos Pereira, do ministro,
o senhor também hoje exerce a presidência do Partido Republicanos, que passou do nome de PRB para Republicanos. Milhares de pessoas estão vendo essa nossa entrevista em todo o Brasil, pela Rede Brasil de televisão. Como o brasileiro deverá escolher, no pleito agora, municipal, o seu executivo, os seus prefeitos das suas respectivas cidades e também seus vereadores? Qual é a visão de escolha? Primeiro, se você me permite, eu queria dizer que essa eleição, a eleição municipal, no meu ponto de vista, é a eleição mais importante para os cidadãos em geral. Porque é no município que as pessoas nascem, crescem, criam raízes, formam famílias e morrem. Exatamente. Tudo começa no município. Você tem a sua família ali, você tem a sua casa, você tem as escolas. Se você tem um problema de saúde, você é atendido primeiramente logo ali no pronto-socorro, ou na UBS, ou na UPA, enfim. Os problemas estão principalmente no município. E o político mais próximo do cidadão são os vereadores e o prefeito. São os representantes Porque dos está ali vereadores. próximo, um governador de estado. A pessoa que mora no interior, ela não consegue ter acesso ao governador, mas pode ter acesso ao prefeito, pode ter acesso ao vereador. Às vezes ela não consegue ter acesso ao deputado federal, que está em Brasília 3 vezes por semana, tem que sair lá do estado, vir para Brasília. Então, mas o vereador e o prefeito estão ali 24 Contato horas, direto. 7 dias por semana. Então, essa é uma eleição importantíssima porque o contato do cidadão é direto. E aí, como que o cidadão, respondendo a sua pergunta, deveria escolher os próximos vereadores e os próximos prefeitos? Avaliando a vida de cada um deles, avaliando as propostas, avaliando o programa que ele está apresentando para o seu mandato, seja de vereador e principalmente de prefeito, porque é o poder executivo, avaliando a vida da pessoa, se ela já é política de carreira, se ela tem, como que está a vida dela, como que está o histórico dela nas gestões ou nos cargos que ela ocupou anteriormente, como que foi. E também, se ela não é do mundo político, é o chamado novo, uma pessoa que está se colocando como uma figura que está se inserindo como nova na política, avaliar se ela tem minimamente um histórico de gestão, de capacidade de diálogo, porque nós tivemos agora na eleição de 2018 muitos novos que acabaram hoje por ser decepção para a população, porque gerir uma máquina pública não é para qualquer um, não é uma coisa muito simples. Não é porque ele se elegeu prefeito, se elegeu governador, ou se elegeu presidente da República, que ele vai poder fazer o que ele quer da forma que ele quer. Existem leis, existem regras que precisa saber administrar. Portanto, num resumo apertado, eu acho que seria mais ou menos por aí. Mas vamos encerrar com um ping-pong rapidinho. Um livro. A Bíblia. A Bíblia. Um filme. Um filme? Eu não tenho assim um filme preferido. Eu gosto de filmes que falam de direito. Nem o vento levou. Não, eu diria, como eu sou advogado, professor de direito, eu gosto de filmes que falam de direito, que falam de justiça. Eu diria então 11 cabeças e uma sentença. 11 cabeças e uma sentença. Vai anotando as dicas aí. É um filme muito antigo, viu? Vai anotando as dicas aí, mas tem como procurar. Seu texto bíblico favorito? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí não tem nada a ver com o Bolsonaro, é um texto que eu que eu gosto já há muito tempo, porque ele é realmente verdadeiro. Bem antes dele ser presidente da República. Muito antes, há 30 e tantos anos. Presidente, muita gente tem desejos na vida que não foram realizados. Você tem algum desejo que você não conseguiu realizar até agora? Olha, desejo pessoal eu não tenho, porque eu acho que, contei aqui um pouco da minha história, eu acho que eu já cheguei no nível que poucos brasileiros chegaram, principalmente tendo tido a origem que eu tive e a infância que eu tive. Agora, no ponto de vista mais macro, o meu desejo é ver diminuída a desigualdade entre a sociedade brasileira. Fantástico. Vamos lá. Não vale ser time de futebol do estado de São Paulo, porque, como o senhor representa o estado de São Paulo, não pode ser Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, um time de futebol da sua preferência. Você sabe que eu nasci, como eu disse, no Espírito Santo. Então, no Espírito Santo acaba se torcendo, a maioria dos capixabas torcem pelos times cariocas. Verdade. Então, eu diria Vasco.
Vasco da Gama. Olha aí, uma homenagem aos portugueses também, né? Uma cidade que para você é referência. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu moro há 20 anos em São Paulo. Vai fazer 21 anos agora em outubro. E eu gosto muito de São Paulo. Uma comida favorita? Uma comida favorita? Bacalhau. Bacalhau? É. Todo político, eu imagino, presidente, tenha alguma referência, ou internacional ou nacional, de um político que fala, poxa, eu me espelho nesse político pelo que ele foi, pelo que ele fez, ou pelo legado que ele deixou no Brasil ou no mundo. Existe algum político? Winston Churchill. Winston Churchill. Essa aí foi rebuscada. Realmente é um estadista. Todos que leram a sua biografia, a sua história, e como ele manejou, principalmente o período de guerra, sabe da importância dele não só para a Inglaterra, não só para o Reino Unido, mas para a humanidade. Para a humanidade toda. Um cantor? Um cantor? Olha, Tem um que é capixaba, hein? Roberto Carlos. Eu gosto muito de Roberto Carlos. O Roberto Carlos é um belo nome. Eu gosto muito de ouvir. Mas eu gosto muito de ouvir Roberto Carlos. É que assim, eu sou muito eclético, ouço de tudo, entendeu? Uma cantora, então. Uma cantora Como é que eu poderia dizer uma cantora? Celine Dion. Até porque eu já assisti o show de Celine Dion 3 vezes em Las Vegas e eu gosto muito. É fantástico. Agora, acho que todo mundo deve estar perguntando qual que pode ser o hobby de um deputado federal com tanta atividade. Qual é o seu hobby favorito? Eu gosto de ler, até pela origem da profissão. Você sabe que quem é do direito tem que ler muito, tem que estar sempre se atualizando, lendo as mudanças nas leis, os livros, os processos. Então, eu sempre que posso estou lendo alguma coisa. Uma lembrança da infância? Uma lembrança? Uma correção que o meu pai adotivo, uma vez fui passar férias com ele, como eu disse, fui criado pela minha avó paterna adotiva dos 5 anos até quando me casei, aos 19 anos. E eu tive uma correção que ele me fez de um erro que eu cometi que eu nunca esqueço, mas foi para a vida toda. Essa é a lembrança que te marcou. Bom, estamos terminando. Uma grande paixão. Margarete Pereira, a única. Eu tenho o prazer também de conhecer a dona Margarete, a quem eu mando um grande abraço carinhoso. Viajamos juntos para Israel e uma pessoa que eu tenho certeza absoluta tem sido o teu alicerce durante esses anos todos de luta, de trabalho, uma companheira que Deus lhe deu, que é especialíssima para estar ao seu lado, viu? Parabéns. Sem dúvida, ela é uma pessoa muito querida por todos. Eu tenho certeza que sem ela eu não teria chegado onde eu cheguei. E para terminarmos, qual é o teu sonho? O meu sonho, como eu disse, é ver a sociedade brasileira mais igualitária. Não igual, porque não, a maior justiça é a igualdade, mas mais diminuir a desigualdade social que existe no Brasil, ter mais educação, mais saúde. E não é conversa de político, não. Eu sempre pensei nisso e eu acho que é importante que se pense nisso. E isso se passa pelo emprego. Eu volto naquela colocação anteriormente, no bloco anterior, o melhor programa social é emprego. A pessoa tem que ter emprego, tem que ter dignidade. Que as pessoas sejam mais felizes. E não dá para dizer para um pai de família que está desempregado que ele é feliz. Não dá para dizer para uma família que está sendo despejada porque não teve dinheiro para pagar o aluguel e que não tem a sua casinha própria, que ela é feliz. Portanto, que a gente possa minimizar e diminuir essa desigualdade que existe no nosso Brasil. Eu quero agradecer muito o tempo dedicado à nossa entrevista, pela sua agenda absolutamente acerbada de compromissos, de encontros, tomar um tempo para falar com você. Você que é de todo o Brasil, você que é do Belém do Pará até lá o nosso querido Rio Grande do Sul. Essa entrevista com certeza vai trazer reflexões para todos os brasileiros e brasileiras que estão conhecendo um pouco melhor a pessoa, que estão conhecendo um pouco melhor a sua história, que é um exemplo para muita gente. E eu fiz questão de fazer uma entrevista tendo um toque muito mais pessoal do que político. E agradeço, tenho certeza que daqui a algum tempo nós vamos poder perceber o trabalho, a dedicação que o deputado federal Marcos Pereira faz
por todo o pessoal do estado de São Paulo, mas também por todo o Brasil. Muito obrigado, que o senhor possa ter esse espaço aberto para transmitir mensagens para os brasileiros, que Deus possa continuar lhe abençoando, lhe iluminando, e também a todos vocês de todo o Brasil, que essa semana que inicia amanhã, na segunda-feira, possa ser uma semana abençoada, que as pessoas possam sentir que com esse exemplo de história de superação, você também poderá alcançar o sucesso. Muito obrigado, não dá para cumprimentar, Muito obrigado, mas fica aqui o abraço do coração, meu Abraço querido virtual. deputado. Abraço virtual, um abraço e voltamos na semana que vem aqui na Rede Brasil Televisão com o programa MagPay TV. Um abraço a todos.